Bom, e vamos receber a Laerte, que já está aqui nos bastidores esperando para entrar, gente. Falta de educação deixar a convidada esperando, pelo amor de Deus. Esse nada, como tá? Ai, tudo bom? Que saudades! Como você está? Eu estou bem, deixa eu centralizar aqui. Eu estou bem, estou bem. Você parece estar muito melhor. Eu fiquei vendo a sua energia toda aí, conversando com o Genuíno, com o Lucas, e é uma atrás da outra. Assim, você é uma pessoa que não perde o pique. Tem que rir para não chorar, né? Às vezes eu perco sim, sabia? Teve um dias aí que eu estava bem ruim, mas eu acho que essa coisa de rir para não chorar funciona comigo. Bom, Funciona. não é... Às vezes é importante chorar no ar também. Já chorei, viu? Olha que eu já chorei, já vi umas notícias aqui, meu amigo, vixe. Você sabe o que é pior dessa história de fazer live? É que, sabe aquela coisa do show não pode parar? Não pode, pois é, mas... É horrível isso, é horrível. Eu sei que o meu espaço é pequeno, não é a mesma coisa, né? De uma pessoa que tem uma coisa, sei lá, grande, com milhões de espectadores. Mas às vezes você está num dia triste, e você tem que dizer. Sexta-feira passada, por exemplo, vou contar para você. Sexta-feira passada, faltavam 15 minutos para eu entrar nesse programa aqui, eu recebi a notícia que morreu um amigo meu. Aí eu falei assim: caramba, eu não vou nem poder chorar agora. Não vou, eu vou ter que apresentar o programa. Como é que eu vou? Porque se eu caísse no choro, eu não ia conseguir apresentar. Então é muito difícil isso do show ter que continuar, sabe? Quando eu conheci você estava no jornalismo de texto, né? Sim, continuo, né? Escrevendo minhas coisas. A parte que eu mais gosto ainda é escrever, sem dúvida. Sim, mas você, de uns tempos para cá, acho que de uns anos para cá, você também se tornou uma pessoa presente nesse jornalismo, que é um jornalismo que os novos tempos e as novas mídias, as novas condições têm feito desenvolver, que é um jornalismo ligado à internet, ligado a redes sociais, são novas vias, né? Acabou sendo, na verdade, as lives acabaram dando uma certa sustentabilidade para a nossa luta, né? Porque o texto, né? No site, por exemplo, o meu site Socialista Morena, eu tenho assinantes e tudo, mas eu não conseguia sobreviver só dele, né? E as lives, como tem as remunerações das pessoas e do próprio YouTube, acaba que dão uma sustentabilidade fora do mainstream, né, Laerte? Porque a gente está totalmente fora. Você continua só na Folha? A gente está tão fora que a gente já é um outro mainstream. Alguém me falou da minha gata, assim, a sua gata é tão vira-lata que ela já é uma raça, já configurou uma nova raça de gato. Ela é tão vagabunda que isso já é uma outra família. Assim. Ô, Laerte, eu queria começar essa entrevista com você te perguntando o seguinte. Você chegou a ter Covid, ficou ruim, não foi? Fora isso, como é que você enfrentou essa pandemia? Ficou muito solitária? Ficou muito em casa? Como é que está sendo isso para você? A coisa meio se confunde, porque assim, nessa fase, nessa idade que eu tô, eu também tô com uma dinâmica diferente. As pessoas com quem eu saía, com quem eu ia a lugares e fazia rodinha e bolava coisas, abria movimentos e, enfim, essas pessoas também estão decrescendo assim no ritmo e na atividade. Então, quando veio até a pandemia, ela me pegou já dentro de um certo, de uma certa desaceleração assim da minha não digo vida social, eu continuo com uma vida social super legal, super. Mas é isso, esse ritmo de sair, de ir aos lugares. Quando a gente pensa assim na vida que a gente não tem mais, a gente pensa em bares, basicamente em boteco. Mas eu já não ia tanto em boteco, sabe? Nem eu. Pois é. Então é mais a fama também, né? É mais a fama do boteco, assim. Então, essa cara de boteco que a gente fica
fica cultivando também, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente está batendo um papo, que é um papo que a gente bateria num boteco também. Eu sinto falta, né? Na verdade, eu fazia aqui em casa uma festinha de aniversário todo ano e a gente dançava até de manhã. Eu sinto falta disso. Dançar, por exemplo. Dançar é uma coisa que eu dificilmente faria, ou faço, ou fazia. Eu não era muito de dançar, não. Eu não sou muito de dançar. É mesmo? Não gosta? Eu sei lá, não tem muito jeito para coisa assim. Minha mãe acha que o meu pai conquistou ela dançando, e dançando assim, profissionalmente mesmo, dançando e falando no ouvido, né? Letras de música, It Had to Be You, sabe? Os negócios assim. E ela se derreteu, e ela achou que a vida de casada dela ia ser um atrás do outro. Não! Era só aquilo. Casou, acabou os bailes. Ah. Pois é. Isso é uma síndrome, é um fato generalizado desses homens, como foi o meu pai. Né? Mas você sabe que esse negócio de dançar, outro dia veio o Gregório do Vivier aqui e ele falou também que é travado para dançar, tem vergonha, não sei o quê. E eu fiquei pensando, depois que eu conversei com o Gregório, que eu era assim. Eu passei anos morando em São Paulo, ia para a noite e ficava com vergonha de dançar. E cada vez mais eu tenho menos vergonha e acho que isso é um mito, a pessoa não saber dançar, sabe? Não existe não saber dançar, não existe. Só existe a vergonha que trava a pessoa de dançar. Porque dançar é só você se mexer do jeito que você quiser. E é uma liberação de energia tão deliciosa, né? Eu acho que a alegação de não saber dançar é parecida com a alegação de não saber cantar. Eu não sei cantar, mas todo mundo canta. E todo mundo também dança. Né? Aliás, uns dançam mais do que outros. Eu acordo aqui de manhã, até já botei uns vídeos no Instagram. Eu acordo aqui, eu boto música, já estou fazendo café, já estou dançando. Se eu sei, se eu não sei, eu não estou nem aí. Tem Ivete Sangalo, isso sim. A Cassandra Capranica está falando aqui, eu já danço sozinha, meus vizinhos pensam que eu sou louca. É isso mesmo, não existe isso, não. Outra curiosidade que eu tenho é que você faz algum tempo que você começou a cobrar também a solução do crime da Marielle. E eu fiquei pensando, quem começou primeiro, você ou a Eliane Brum? A Eliane Brum. Eu comecei por causa da Eliane Brum. Quando eu vi que a Eliane Brum tinha feito disso uma espécie de ritual de apropriação do fato, um ritual de relacionamento com o fato, e que é um ritual que mostra a importância do fato. E eu resolvi fazer a mesma coisa. Assim, eu resolvi também, em vez de ficar dando retweet no tweet dela, eu criei um tweet meu para me auto-publicar, né? Mas foi a Eliane que está fazendo isso há mais tempo. Desde o primeiro dia, né? Eu não sei se desde o primeiro dia, mas ela está fazendo desde que ficou um fato evidente que a investigação sobre a morte da Marielle Franco também se tornou um fato político, também se tornou um problema político, né? A investigação sobre a morte da Marielle Franco percorreu e vem percorrendo caminhos que são dignos de uma reportagem também, como tem sido feito. Hoje saiu, o que foi que saiu do Rony Lessa, né? O Lucas comentou aí agora. Foi uma coisa que saiu na Veja. Assim. Que o Rony Lessa disse que o Bolsonaro deu uma ajudinha a ele aí uma época. Até aí, o Bolsonaro e toda a família Bolsonaro tem uma conexão afetiva com essa milícia toda, que é muito evidente, né? O problema é transformar isso em provas, transformar isso em ferramentas para responsabilizar essa gente por essas condutas, né? Que é um escândalo. Por que você acha importante cobrar a solução do assassinato da Marielle até hoje?
Porque, para começar, é um escândalo uma vereadora ter sido assassinada durante a intervenção. Quer dizer, a quantidade de vetores que estão ligados a esse... Por exemplo, o assassinato daquele moço cujo nome eu esqueci, com 80 tiros, que o Exército perpetrou, do motorista, que era um músico, e também de uma outra pessoa que foi ajudar. Esse assassinato, ele está meio auto-evidente, assim, quer dizer, as pessoas foram desresponsabilizadas e irresponsabilizadas de acordo com uma dinâmica que o Exército Brasileiro é pródigo. Agora, o crime relacionado a Marielle Franco envolve a descoberta de uma conexão que é vital e que tudo indica que está no poder. Quer dizer, a responsabilidade por trás do gesto criminoso desse assassinato muito provavelmente está instalada hoje no poder. Sim. Sem dúvida, né? O cara vizinho dele, além de tudo, né? Como é que você está vendo aí? Como é que você está enxergando a disputa eleitoral? O Genuíno estava falando aqui há pouco que vai ser a eleição das eleições, né? Eu já fico até com medo. Coitado do meu estômago. Eu vi ele falando e eu concordo com ele. Está sendo já, né? Uma eleição importantíssima. A eleição não é uma coisa que só vai se dar em outubro. A gente já está vivendo essa eleição. Toda a dinâmica da eleição, todo o processo eleitoral já está acontecendo. E cada dia cada dia com uma novidade mais preocupante. E a gente está participando disso, né? Então, o que nós temos que fazer não é só eleger o Lula e mandar o Bolsonaro para a barra do tribunal. A gente tem que eleger uma bancada, a gente tem que eleger um Congresso que seja digno do Brasil, né? que represente o que esse país teve de positivo e de construção social nesses anos todos. Porque muitas análises têm se debruçado e têm se demorado nessa coisa de como o Brasil se deteriorou, como as instituições se enfraqueceram, como tudo parece ter ido para o vinagre, como as pessoas perderam o pudor de declarar as coisas mais absurdas do mundo. Sim, mas esses anos todos também foram anos em que aconteceu a ocupação das escolas, ali em 2015, em que aconteceu a eleição de pessoas pela primeira vez, LGBTQIA, em que aconteceram fatos culturais como se chama, e gestos de resistência que são muito importantes. E essa parte precisa estar representada nas notícias, precisa estar representada no jornalismo e precisa estar representada nas bancadas também, né? Sim, é verdade. A Márcia Kitamura está falando aqui, que honra! A Laerte, amo! Você tem muito fã, né? Você é muita fã, né? E a Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto se tornou nova membro. Obrigada. Você tem um fã-clube bom, né? Eu acho que sim, eu fico meio comovida. Quando eu fiquei doente, eu vi como as pessoas reagiram de modo a mandar, né, para demonstrar solidariedade, toda essa preocupação. Eu fiquei bem mexida, fiquei bem comovida, assim. Foi bonito pra caramba, foi muito bonito. Eu acho que eu sarei por causa disso. É verdade. Você sabe que hoje eu fiquei pensando aqui sobre as coisas que eu ia te entrevistar, está tudo anotadinho aqui, e eu me lembrei, como se fosse hoje, da matéria que o Armando Antenori, meu amigo Armando, fez com você na Bravo, né? Que foi a primeira vez que as pessoas souberam que você estava fazendo essa transição. Na época, você, na verdade, estava só experimentando crossdresser, né? Na época. Mas você
Você já falava de uma inquietude sua em relação a gênero e tudo, e você estava um pouco, digamos, desiludida, talvez, com a questão do desenho, né? Atualmente, eu vejo você desenhando pra caramba, né? Eu acho que essa fase de não gostar, de ficar meio de bode do desenho passou? Não, não passou, não. Eu continuo com problemas com o meu desenho, porque desenhar é uma coisa cerebral que, de certa forma, é meio permanente, assim, é meio regular, é uma atividade meio regular. Agora, a parte motora, a parte de desenhar e conectar essas coisas que são caraminholadas com o olhar, e com o papel, e com o gesto e tal, e tudo, isso responde de forma muito mais radical à idade e aos processos fisiológicos da gente, né? Eu tenho desenhado com alguma dificuldade, assim, de forma crescente. Não é uma coisa muito tranquila, não. Não é que eu tenho dificuldade de desenhar. E tem outras coisas que eu acho um pouco difícil de explicar aqui. Por exemplo, o prazer de desenhar. Outro dia eu fiz uma tira que era sobre isso. O prazer de desenhar é um item que é como se você tivesse olhado e acabou. Como se fosse uma tinta que você estava usando e não tem mais. O prazer de desenhar, eu não sei se eu já tive assim em quantidade tão espetacular, mas atualmente é uma negociação difícil, sabe? Não é que seja chato desenhar, mas as coisas se dão de uma forma mais rigorosa, sabe? Não era para ser assim, não sei. Você se tornou mais exigente consigo mesma, é isso? Não sei dizer nada. Eu não fico satisfeita quase nunca assim, com o que eu faço. Olha, e você está produzindo, só para a gente ter uma ideia, você está produzindo a tira diária da Folha, o que você está produzindo diariamente, assim? Eu produzo a tira diária, produzo a charge semanal. Sim. E produzo um quadrão, uma tira, uma história maiorzinha que a Folha chama de quadrão e que é mais ou menos mensal. Nós somos 5 nos revezando ali, então dá um intervalo assim, um pouco mais de um mês. É isso que eu faço para a Folha. Fora isso, eu faço ilustração para livros, tenho freelancers e vou tocando. Assim, mas para a Folha é isso. Tira, charge e quadrão. E ilustrações também para alguma coisa que a Folha eventualmente peça. E além dos quadrinhos diários, a Laerte lançou um livro. A gente tem a capa do livro aí, né Gui? Do Manual do Minotauro. O manual é uma coletânea das tiras. Que é uma coletânea das tiras dela de 2004 a 2015, ou seja, antes do Bolsonaro, né? Então, primeiro eu queria te perguntar, eu até peguei uma tira que eu achei bem engraçada, deixa eu ver se a gente reproduz a tira. Eu vou ler para vocês, para quem não estiver vendo direitinho. Com a idade a gente vai ficando cansada. De lavar prato? Não, pelo contrário, lavar prato vai ficando cada vez mais interessante. A gente vai se cansando de fazer planos. Eu achei tão legal esse quadrinho, porque eu realmente me identifiquei. Eu detestava lavar prato e hoje eu lavo numa boa, não é nenhum problema lavar prato. Eu também. Essa tira é autobiográfica. Pois o manual do Minotauro, ele junta tiras da fase em que eu parei de fazer personagens para cá. Isso foi desde 2004, 2005, para ser mais exata, 2005. Eu parei de desenhar personagens e parei de construir histórias que fossem piadas no sentido
clássico que eu fazia. Eu passei a fazer histórias mais ou menos que nem essa que você acabou de mostrar, que são apanhados, são pequenas crônicas, Isso. são poemas. Uhum. O que você quer? É o gato? A mulher. Ela veio declarar alguma coisa. Você quer falar com a. Vem cá. A gata que tem a própria raça própria. Vem cá. Eu vou mostrar para vocês como ela tem a própria raça. Ó. Oh, que fofinha! É realmente bonita, hein? Qual é o nome dela? Muriel. Ela tenta ser siamesa, mas não é bem siamesa. Essa raça aqui, ó, que está na cara dela, que é essa coisa rajada assim, isso aí que me falaram que é uma espécie de raça que se construiu de tão fora das raças de gato que tem, virou uma raça. Está presente aqui na cara dela e no rabo. Assim. O resto ela tenta ser siamesa. Olha, o Michel Pereira fala assim: lavar pratos é bom porque a gente se desconecta do mundo. Para fazer arte, tem que se desconectar também, como lavar os pratos. Não tem, ao contrário. Para fazer arte, para fazer humor, para fazer tira, história em quadrinhos, esse negócio, a gente liga o polo central da gente, assim, no 220. A gente tem que ter essa conexão para fazer esse. A gente não pode se desligar do mundo, ao contrário. Uhum. Extenuante, né? E é uma dificuldade que eu estou tendo também, porque às vezes me parece difícil fazer essa conexão, dar esse mergulho, sabe? Uhum. Um amigo meu falava que é isso, quando você cria um personagem, você tem que, ao elaborar a natureza e a densidade dessa personagem, você tem que dar um mergulho nessa personagem. E isso implica em dar um mergulho em si própria. Uhum. E esse é um gesto muito difícil de se fazer. Eu tenho dificuldade, sim. Eu observei que, dos últimos anos, na verdade, você sabe que eu conheço o seu trabalho desde o começo, né? Aliás, esses dias, Laerte, eu ia pegar e eu esqueci. Eu achei aqui o seu gibi número 1, isso deve valer uma fortuna nas mãos dos colecionadores. Aquele que tem a moça da Leite Moça na capa, sabe? É o 2. É o 2? É. Eu tenho todos os seus gibis aqui, conheço o seu trabalho. E ele sempre teve um lado onírico, né? Eu não posso dizer que você passou a fazer algo mais onírico, porque Fadas e Bruxas, por exemplo, que é um clássico do seu quadrinho, já é uma coisa onírica, né? Mas eu acho que nos últimos anos o seu quadrinho tem ficado bastante onírico, surreal, e um tanto metafísico, né? Eu vi na contracapa do livro que falam assim, sempre muito clara a mensagem. Eu não acho que seja tão. Eu acho que ele ficou mais hermético, no sentido bom. Você não acha? Eu não sei. Às vezes eu me pego pensando na realidade, no modo como as coisas se dão no chamado mundo real. Eu não achava que o Bolsonaro ia ser eleito. Eu não achava que o Putin ia invadir a Ucrânia. Eu não achava nada disso. Eu achava que ia prevalecer uma espécie de realismo. Não é assim. Não é assim. O mundo é que está ficando onírico. Eu não. Eu estou trabalhando com material. Eu tento não fazer coisas que me parecem ser óbvias. Porque essas coisas óbvias, não por serem óbvias, elas acabam me informando um pouco. E se ainda resta um tesão de desenhar, o tesão está indo para esse lado, que é falar aquilo que eu não suspeito que vou falar, sabe? É descobrir coisas que estão para ser reveladas no próprio ato de desenhar. Por exemplo, a charge que eu fiz a semana passada na Folha, eu ia me limitar a mostrar um monte de gente discutindo. O Putin é isso, os Estados Unidos são invasores, a Ucrânia.
esse padrão da discussão sobre a crise toda que está acontecendo lá na Ucrânia, eu ia mostrar que as pessoas estavam discutindo isso só. A charge ia ser só isso. Quando a própria charge revelou essa outra porta, essa outra dimensão, que é o imbecil do Bolsonaro falando, no tocante a essa questão aí todo mundo vira e fala, fora Bolsonaro! E eu achei que isso foi ótimo, porque as pessoas nem estão assim tão unânimes, mas eu achei que a presença dessa unanimidade na charge era autorreveladora. É uma espécie de como se a charge tivesse falado o que ela própria queria dizer. E nesse sentido, eu me senti assim como se eu tivesse sido uma espécie de médium, como se eu fosse uma espécie de cavalo. Você recebeu, né? Eu recebi, pof! Eu gostei dela, eu gostei dessa solução, porque ela me informou bastante, me informou uma coisa que eu não tinha pensado quando eu comecei a fazer ela. Eu gosto muito desses momentos, quando isso acontece. Não é muito comum, não. Você mantém... Desculpa, te interrompi. Não. Você mantém o desenho feito à mão, artesanalmente, ou você usa o computador? À mão, artesanalmente. Estou aqui tentando mostrar um desenho. Olha aqui. A Maria José Rosa Teixeira está mandando 2 beijos para as 2 grisalhas. Olha só. Viu? Essa é Ele vai abrir mais. Olha aí, gente. Você desenha e aí você manda para a Folha como? Por e-mail. Old style. Eu desenho e termino, né, digitalmente, assim, boto no Photoshop, boto cor, corrijo, blá, 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 mando para a Folha por e-mail. O que é um avanço. Eu já teve uma fase em que eu mandava por fax. Teve uma época que não tinha nada disso, né? Não tinha internet, não tinha... Que o boy ia buscar na casa de vocês, né? Eu me lembro. E aí quando a gente descobriu, o Enfio que contou para a gente a maravilha que era o Xerox. Ele falava assim, gente, a gente não precisa mais mandar o original para a redação, a gente tem um Xerox e manda. É igualzinho. Adorou, né? Hoje o trabalho do cartunista ficou diferente, né? Eu me lembro, né? Eu me lembro de acompanhar nos jornais, logo no meu começo da carreira, o cartunista colando retícula para fazer sombra, cortando com estilete. Era uma coisa muito, muito trabalhosa. Ficou um pouco mais fácil nesse aspecto, né? Bem mais fácil. Chamava Letratone, essa retícula aí que você falou, era muito legal. A gente recortava com estilete, assim, a gente tinha que decalcar ali, né? E colar. O Glauco adorava botar Letratone. Ele gostava? Gostava. Ele punha assim, uns recortes de Letratone meio aleatórios, né? Pá, colava em cima do desenho. O desenho dele era uma delícia, assim, né? De improviso. É verdade, lembrando agora, ele botava os retículas no meio da ilustração, ficava bem bonito, bem pop, na verdade, né? Ele botava assim, sobra de retícula e aplicava ali em cima, assim, era bem legal. Eu usei Letratone também, mas o meu uso era mais careta, assim, bem mais careta. E é isso. As ferramentas que existem hoje na área digital são incríveis. Tem muita gente que não usa mais papel, desenha direto no digital, né? Tem os tablets e tal e tudo. Eu já tentei usar tablet, mas não me dei muito bem, não. Acho que... tem aqueles desenhistas brasileiros que fazem gibis para a Marvel e tal, que eles já trabalham diretamente no
no tablet, né? Tem a ver com a velocidade de quer dizer, é um tipo de trabalho, é um tipo de técnica que está profundamente ligada com a necessidade de velocidade, com a necessidade, né, de agilidade, essas coisas que o capitalismo adora. Produzir mais gibi. Quando eu vejo o que existe de gibi sendo produzido e feito, eu caio dura para trás. É muita coisa, muita coisa. Nossa, eu recebo aqui só da Veneta. Nossa, eles estão publicando pra caramba, né? Nossa. Pra caramba. Agora, a Veneta, ela publica coisas bem artesanais também, sabe? Então, essa velocidade e quantidade de produção está muito ligada à produção da Marvel, da DC e tal e tudo. Agora, a Veneta tem uma linha de publicação que contempla mais a parte artesanal, assim, o que eu acho muito bonito. Nossa, eu toco o maior pau aqui para o Rogério de Campos. Para quem gosta de quadrinhos, quer se atualizar em quadrinhos, vocês têm que ficar de olho nos lançamentos da Veneta, porque é só coisa assim, graphic novel, né? Assim, uma coisa incrível. Eu gosto muito. Laerte, nessa época que você deu a entrevista para o Armando, você falou uma coisa que me impactou bastante. Você falou a seguinte frase: tenho vergonha de quase tudo que desenhei. Isso continua? Não, eu tenho vergonha de falar essas coisas. Eu falo muita merda em entrevista e não é que seja... Depois se arrepende? Eu me arrependo. Então, não é que eu fico exatamente com vergonha das coisas que eu... Algumas sim, algumas eu tenho vergonha. Mas é que eu tenho uma insegurança muito grande em relação ao que eu faço. Meu primeiro sentimento em relação a um trabalho que eu acabei de fazer não é exatamente de orgulho, que bom, puxa vida, eu quero ver isso publicado. Não, é uma espécie de medo, assim, de ver aquilo publicado, sabe? Eu não quero nem olhar esse troço. E eu acho que isso é partilhado por muitos e muitas artistas, e não só da área de desenho. Uma vez, acho que a Rita Lee me falou um negócio desse em relação ao próprio trabalho dela, que ela, quando fazia uma coisa, quando produzia uma coisa, quando gravava um disco e tal, e tudo, ela meio que queria dar uma distância. Logo depois, assim, ela preferia tomar uma certa distância daquilo. O meu sentimento é exatamente esse. Eu quero uma distância do que eu acabei de fazer. E, quando o tempo passa, já incluindo essa distância na refeição, as coisas ficam melhores. Eu tenho mais frieza para pensar no negócio e analisar. Tem algumas coisas que eu fiz que eu, de fato, não faria de novo. Agora, tem algumas coisas que eu fiz que eu não faria porque os tempos mudam e eu mudei também. Exato. Eu não faria Piratas do Tietê, nem Los Três Amigos de novo, porque eu não sou mais a mesma pessoa, nem o Brasil é o mesmo, nem o mundo é o mesmo. Os processos todos... Eu não sei, humor tem muito isso, sabe? O humor, a charge, a história de quadrinhos, essa área que a gente trabalha, é muito contexto. Uhum. Se você separa ele do contexto da época, do tipo de leitura que se fazia naquela época, muitas vezes você perde a dimensão. Às vezes se revelam outras dimensões também. Quando você fala que você não faria Piratas do Tietê ou Os Três Amigos de novo, você acha que Laerte, na sua fase cis, era homofóbico? Não sei, eu podia dizer aqui que eu era vítima da homofobia. Eu era uma auto-vítima da minha própria homofobia. Eu bloqueei a minha homossexualidade durante décadas, né? Do modo como eu via gays e travestis, lésbicas, como eu via essas figuras através do meu trabalho,
Eu acho que era uma leitura homofóbica, assim, não sei. Estou aqui sendo. Provavelmente eu vou me arrepender de ter dito isso. Qual parte? Qual parte? Que não era exatamente homofobia, era uma fobia. Eu tinha pavor da ideia de ser gay. Sabe? Uhum. Imagina se eu for gay, eu mesma, como é que eu vou fazer? Eu mesmo, naquela época, eu falava, né? Uhum. Era uma coisa que me fazia... Mas assim, digamos que você convivia num ambiente bastante machão, assim, né? Eles eram todos bem machões, né? Era assim. E eu não era exatamente resistente ou crítica a esse machismo e a essa coisa meio atrasada, assim. Não era só da esquerda, sei lá, o Angelino Glauco também tinha uma visão meio machista das situações todas, né? Sim. O fato é que quando eu resolvi me aceitar como homossexual e quando eu descobri ainda essa porta da identidade trans, o meu trabalho se viu frente a desafios que eu não conhecia ainda. Para mim, representar uma travesti numa história era sempre pela porta da farsa e era sempre de uma maneira ridícula. Aí, quando eu me vi nessa situação, eu passei a ter um outro olhar, né? Sim. A Aristelma está perguntando aqui sobre as coletâneas publicadas. A gente falou mais cedo, Aristelma, que que tem, né, essa coletânea Manual do Minotauro, tem mais de 400 páginas só de desenhos e tiras da Laerte desde 2004. Bem bacana, eu peguei aqui, como foi de última hora que a gente marcou, eu peguei em PDF, fiquei querendo, né, folhear, né, que está uma delícia o livro, muito bom mesmo. Eu gostei também. Então, foi um trabalho bem legal da Companhia das Letras. Eu estava querendo fazer esse livro. Como você disse, são 400 páginas, com 4 tiras por página. Então, são mais de 1000, acho, tiras que tem ali. Eu recebi há algum tempo, eu estava me lembrando agora, um livro seu que era diferente. Eu acho que era de nus, não era isso? Eu usei desenhos de modelo vivo que eu fiz, junto com republicação de histórias em quadrinhos. Foi o último livro que o Toninho Mendes produziu. Ele morreu algum tempo depois de ter editado esse livro. É isso, era a republicação de histórias. Como é que se chama mesmo? Só para eu dizer aqui para as pessoas. Modelo vivo. Modelo vivo. Eu também recebi esse há algum tempo. É lindo, né? Eu acho que você, apesar de ser tão exigente consigo mesma, das quadrinistas daquela época, em termos de desenho, eu acho que você desenha bem mais, né, do que os teus contemporâneos, assim, em termos de desenho. Não vamos por aí. Eu não vou ficar aqui me comparando. Sei lá, Marcelo Quintanilha, esse cara é um gênio, meu. Marcelo Quintanilha é demais, é um dos maiores desenhistas que eu já vi na história. Meu filho, Rafael Coutinho, desenha muito melhor que eu. Pô. Vamos falar sobre ele daqui a pouco, quando você falar as suas dicas. Eu queria antes que você dissesse o seguinte. Você acha que... o que você acha? Tem um movimento dentro da esquerda que me incomoda muito. Você falou sobre a possibilidade da gente eleger mais gente no Congresso. Eu acredito que há uma força muito grande dentro do movimento que chamam de identitário para colocar gente no Congresso. Acho que a gente devia encher o Congresso de mulheres negras, LGBTs, e acho isso possível, acho isso muito possível. Como é que você vê, dentro da esquerda, esse movimento aí anti-identitário? Eu acho burro, acho uma burrice. O movimento identitário não não trabalha em nada, pelo contrário, traz, ajunta, agrega, né? Eu gosto desse nome, eu gosto dessa palavra. Aumenta, enriquece, diversifica, é tudo de bom, não tem nada de...
As pessoas acham que é um processo político que tende a gerar divisões e acabar com a unidade. Mas que porra de unidade, sabe? Às vezes a gente pensa numa unidade que é mítica, na verdade. Assim. Quando se gera dentro de uma sociedade um desejo político razoavelmente unitário, isso não precisa estar engessado dentro de um partido, dentro de uma aliança, dentro de uma federação, ou o que for. Essas coisas acontecem. Então, o acerto natural entre as pessoas que estão se opondo, por exemplo, ao Bolsonaro, eu acho que vai prevalecer e vai acabar gerando uma representação no Congresso que vai ser super interessante, vai ser mais interessante. Porque mesmo um candidato como Ciro, que é esquentadinho, que é meio difícil Fala merda pra caralho. Eu tenho que dizer isso. Muita coisa sensata também. Ele é esquentado e é um provocador, e cai em provocações também. Mas ele é uma pessoa que entende profundamente o Brasil, ele entende de economia, ele tem um projeto. Então, uma pessoa como Ciro gera um halo social e de afinidade política que nos interessa. Claro que nos interessa, sabe? Por mais que no Twitter tenha gente se comendo e falando, sabe, se bloqueando e tal e tudo, me interessa esse grupo de pessoas que faz parte dos admiradores de Ciro, dos partidários de Ciro, dos ajudantes de Ciro. Me interessa ter essa gente por perto e poder me aliar com elas, porque isso é derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo é um câncer que se instalou no corpo da política brasileira e que a gente vai ter um trabalho desgraçado para vencer. No dia, acho que foi a Rosana Pinheiro Machado que escreveu isso assim. O bolsonarismo vai levar muito tempo para ser superado, não é sopa, porque ele não é só a representação do Bolsonaro, ele não é uma coisa gerada pelo impulso midiático, o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro só é a representação desse desejo difuso, assim, que é um desejo estúpido como se chama, de individualismo e conservadorismo exacerbados. E isso existe na sociedade brasileira. E derrotar isso, sim, é muito complicado. É bem complicado. E como é que você está acompanhando as movimentações do Lula? Você falou do Ciro, eu queria que você falasse um pouquinho do Lula também. Eu acho que está indo muito bem. Eu acho que o Lula é de uma lucidez absurda. Esse homem é um patrimônio da cultura brasileira e da política brasileira. Eu lembro sempre do Lula que eu conheci nos sindicatos metalúrgicos e tal, e existe uma linha de coerência histórica, assim, sabe, é uma pessoa que oscilações para cá ou para lá, para cima ou para baixo, para ampliar ou para fechar, oscilações à parte, ele é uma pessoa muito firme, ele é uma pessoa muito coerente, e é uma pessoa de uma capacidade de representar setores diversos da sociedade. Ele é a pessoa que é capaz de produzir um pacto, de personificar esse pacto hoje, né? Você acha que esse pacto vai acontecer? Difícil. A gente não tem como dizer, acho que vai, sim. Eu espero que sim, porque a gente está num limiar perigosíssimo. O Brasil está numa situação, frente a essas camadas todas de deterioração política que a gente vem vivendo, o mundo está numa deterioração também política e ambiental gravíssima, né? A gente está chegando em vários pontos de não retorno, assim. E, sabe,
é um atrás do outro. Nossa, que época ruim, né? É uma época ruim. Eu estava falando aqui no começo do programa, parece que a roda da fortuna girou e o mundo todo tá na baixa, né? Tá na baixa. Porque não é só aqui, né, Laerte? Não é só aqui que tá ruim. Eu fico tentando pensar se, quando eu era mais jovem, por exemplo, se as coisas estavam tão graves assim. Eu não sei. Quando a ditadura se instalou em 64 e se aprofundou em 68, eu era uma pessoa de 20 e tantos anos, quer dizer, eu tinha muito mais coisas na cabeça, além de ficar me preocupando com o ponto de não retorno. E eu não sei, mas era possível a gente pensar nisso, assim, um ponto de não retorno? Acho que a diferença é que naquela época havia um viés de alta, né? Estava todo mundo contra aquilo. Existia muito mais gente contra aquilo. Agora nos surpreende que agora tem a gente com saudade daquilo. Eu não sei, Sinara. O golpe de 64 foi amplamente apoiado. Sim, eu estou te falando já no período de resistência, né? Tinha muita gente, por exemplo, eu que já peguei a redemocratização, estava todo mundo esperando a democracia, estava todo mundo querendo votar. Agora não, o que eu vejo é gente querendo voltar para a época que não votava. É muito louco. Então, mas veja que o período que você está citando, que é o da Direta Já, é 80 Sim. E tantos. Já é. Quer dizer, a gente já tinha passado por períodos de alta inflacionária absurda, de aumento do aperto na economia, na miséria, no desemprego. Estava saindo pela orelha, assim. Então, esse momento em que as pessoas... em que apareceu essa figura política do Direta Já, como chama... congregou, né, essas forças da época, Ulisses Guimarães, Marcos Freire, Lula, Fernando Henrique, até o Tancredo, veja você. Avô do Aécio. Então, nessa época, é muito específica essa época. Assim, quer dizer, já tinham se passado décadas de uma ditadura que foi super daninha para o país. No entanto, contou com muito apoio, muita colaboração, muito medo, muita, sabe, muito equívoco, né? Eu acho que a luta armada foi um equívoco, por exemplo. Então, a luta armada não é uma expressão de resistência massiva do povo brasileiro, não, é uma expressão localizada, pequena, e que tentou substituir a ação popular. Esse é o meu entendimento. Uhum. Então, eu não sei o que eu estaria pensando ou analisando na época sobre o que a gente está vivendo. Eu acho que o que a gente está vivendo é um horror, mas já teve, já passou. Essa história do ponto do não retorno, por exemplo, é uma noção que vem basicamente das questões ambientais. Você fica pensando assim, tem um ponto de não retorno, que o mundo, se chegar nesse ponto, fudeu. Né? A gente vai ter... O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que reorganizar tudo, mas a gente já tem que reorganizar tudo. Já estamos nesse ponto. Parece que é assim, vai e volta, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, como os meninos estavam livres, usavam batom, pintavam o olho, todos beijavam na boca, de repente veio a AIDS, acabou tudo. Aí foi todo para trás. Aí agora a gente está vendo que está evoluindo, né? A questão trans e tudo. Aí vem o Bolsonaro e quer levar tudo para trás. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha que essa questão da transexualidade, o Bolsonaro está tendo um papel de causar uma involução nesse aspecto? Não, eu acho que ele tentou, mas ele não encontrou muito o apoio para esse tipo de tese
do conservadorismo neste campo, eu acho que a tentativa foi dar o ministério para Damares, que é uma fanática religiosa. Mas mesmo a Damares, que é uma fanática religiosa, mal intencionada, não conseguiu, mesmo a Damares não conseguiu promover assim, grandes retornos, a não ser ele cuidar com determinadas estruturas de apoio. E eu não vou saber mencionar aqui agora, por problemas de memória, mas como tudo dentro do governo Bolsonaro, tem se dirigido para a área de destruir e desabilitar, né? O principal gesto gerencial deste governo é destruir, desabilitar, desmontar e, como chama, neutralizar as forças que são de apoio, que são de amparo, que é contra a violência doméstica, que é de apoio a questões de saúde e tal e tudo. Então, esse governo está fazendo isso. O que o governo está fazendo crescer e estimular, ou é abertamente a compra e comércio de armas de fogo, ou são coisas meio inconfessáveis, que são acordos estranhos na área de lixo, na área de contrabando, na área de venda de madeira para não sei aonde, que esses assuntos que o Salles ficou pendurado aí, né? Mas o que me assusta é ver, por exemplo, né? Agora eu fiquei acompanhando a movimentação da extrema-direita em torno do Putin, né? Aí tem uma entrevista do Steve Bannon, o guru do bolsonarismo, da extrema-direita, falando assim: eu gosto do Putin, você vê que lá na Rússia só tem 2 gêneros. Isso me assusta, porque assim, a questão que todo mundo acha que é lateral, na verdade, para eles é central. Pois é, mas no caso brasileiro, eu acho que esse romance está meio frio. Está meio frio. Claro que você vai encontrar idiotas que acham que tem que enquadrar, que acham que escola sem partido. Mas o próprio projeto Escola Sem Partido é um relativo fiasco no Brasil, né? As pessoas estão. Essas forças todas reacionárias e fascistoides, elas estão tentando fazer esse projeto Escola Sem Partido crescer. Mas eu não sei se eu estou avaliando mal, mas eu estou achando que não está colando muito, não. Eu estou achando que... Pelo menos por aqui, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, agora, recentemente, eles conseguiram... Uma escola baniu o gibi Maus, do Art Spiegelman, com a desculpa de que tinha uma cena de sexo e o Art Spiegelman disse que era só a mãe dele trocando de roupa. É uma coisa assim bizarra, gente. Um gibi que denuncia o Holocausto, maravilhoso, aliás, ganhou o Pulitzer quando foi lançado, também é da minha geração. E a extrema-direita cismando com um livro que denuncia o Holocausto, é muito esquisito, né? É esquisito. Tem essa coisa do Twitter e Facebook também não poder ter mamilos, areolas. Areolas são proibidas. Areola de santo, sim. Na areola do peito, não. Pode botar pinto. O Sinara, o Rasputin do Putin? Dugin. O Olavo de Carvalho russo. Andou fazendo debate com ele. É muito esquisito. Eu ainda não. Olha, o Gabriel Garquejo está perguntando aqui, ó. Sinara, agora temos uma direita revolucionária em termos e uma esquerda radical que se ampara na Constituição. O trabalhador está frito. O que acham disso? Responde aí, Laércio. Que direita revolucionária? Isso aí eu não entendi. É porque eles querem armar, eles dizem que querem armar todo mundo para se defender do comunismo, né? É por isso que o Bolsonaro quer dar arma para todo mundo. Na verdade, o que eles querem é armar a milícia, não armar o povo. Quer dizer, não é revolucionário. Deixa eu te dizer para você. A ideia deles não é armar o povo, é armar a milícia. É verdade. Não é armar o povo. Quando o Bolsonaro fala que um povo armado é um povo que se defende,
É mentira, ele quer armar a milícia, a turma dele. É isso aí. Eu estou anotando suas frases, porque depois a gente solta um recorte só com a sua entrevista e sai com a frase aqui, tá? Aí eu fico com medo disso. Você tem medo? Eu fico com medo porque eu falo muita merda. Não se preocupe que eu não vou te comprometer. Quando a pessoa, pois é, pegar uma dessas coisas e dar destaque, Você tem muitos haters também na internet, não? Eu acho até que não, eu devo ser uma fofinha, assim, porque não tem muito. Às vezes tem, e me ofendem, tá, não sei o quê, traveco, isso, aquela. Mas eu bloqueio e fica por isso mesmo. Tá? Não, até agora. Te atinge, né? Eu não sei, não quero provocar também, porque vai ver que hater é assim. Se você cutuca, ele vem. Nossa, eu coleciono. Tem a galera do PCO que me odeia. Sinara, você, a Lola, por exemplo, a Lola Arnovich, fico pensando, como é que essas pessoas aguentam? Não é possível. Olha, eu já digo, os ciristas me detestam, os caras do PCO, uma parte do PT, os que menos me atacam são o PSOL e o PCdoB. Pois é. Tem a ver também com o estilo Sinara, que você vai lá e diz, e vai lá e manda. Eu sou mais saboada, eu acho, sabe? Como é que o pessoal falava? Piaba no lodo. Piaba o quê? Piaba no lodo. No lodo. Nunca tinha ouvido essa. Já pesquei piaba, mas nunca tinha ouvido essa de piaba no lodo. É um bicho meio esquivo, né? Que você... Eu só, antes da gente passar para as suas dicas, que a gente já está aqui no adiantado da hora batendo papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão virou assim uma desculpa para as pessoas falarem barbaridades. Por outro lado, eu sei que você já teve problemas com críticas a trabalhos seus. Isso aqui é racismo. Eu me lembro daquele gibi clássico que o cara abria o zíper e por dentro ele era negro, né? E o mundo era falso. Era maravilhoso, aliás, adoro. E na época eu me lembro que as pessoas diziam, mas isso aí é racismo, não sei o quê. Então, assim, como é que você lida com essa história e como vê o que está se tornando a liberdade de expressão? Eu lido com alguma dificuldade, Sinara. Para falar a verdade, quando alguém me acusa de, sei lá, fazer uma expressão de gordofobia numa historinha, eu procuro entender onde foi que eu fui, onde eu atingi isso, sabe? E algumas vezes eu acho que a pessoa tem razão, porque a gente lida, principalmente quem está trabalhando com humor, lida com questões de uma forma que... De uma forma o quê? Antigamente a gente lidava com humor, assim, num estágio um pouco mais primitivo, a gente contava piadas e lidava com humor de uma forma muito mais primitiva. Então a gente contava piada de fanho, por exemplo, ou piada de anão, por exemplo. O tempo foi revelando... Datou, né? Datou isso aí. Pois é, a piada deixou de ser engraçada? Sim, deixou, porque a gente passou a enxergar problemas de fala, condições dos seres humanos diversos, que não é para ser piada. A piada é um processo de ridicularizar, é um processo de punição, é uma forma de punição. Agora, você punir uma pessoa por ser unha de fome, sovina, por exemplo, é diferente de você punir uma pessoa por ter problemas de fala. Então, essas coisas todas me fazem pensar, e eu, de fato, eu acho que historicamente venho revendo isso, assim. O que é diferente de você fazer apologia do nazismo, por exemplo, ou defender
que partido nazista pode existir. Isso é diferente. Quando, há um tempo atrás, os fundamentalistas religiosos defendiam que era uma questão de liberdade de expressão religiosa permitir que religiões considerassem a homossexualidade pecado. E eu falava isso, que não é liberdade de expressão, é proibido. Você não pode dizer que a homossexualidade é pecado, assim como você não pode dizer que os judeus mataram Nosso Senhor, e assim como você não pode dizer que os negros são os descendentes de Cã, e por isso, né, que o Feliciano, Exato. Ele foi processado exatamente por causa disso. Uhum. Então, é isso, é compreender o que é liberdade de expressão e ver os limites dessa ideia, né? É isso aí. Bom, chegamos aqui ao fim. Eu vou dizer para vocês aqui as dicas da Laerte, que todo mundo que vem aqui diz dicas. Vocês também podem, se quiser, fazerem comentários e os superchats que a gente pediu no começo. Não vou ficar pedindo de novo aqui. Mas a primeira dica da Laerte é uma série que está na Netflix. Eu até comecei a ver, ainda não terminei, que é uma série portuguesa chamada Glória. A gente tem o cartaz, né, Gui? Olha só, Glória, bem bonito. Onde o Mundo se Esconde. É uma série portuguesa que está passando na Netflix. E eu queria perguntar para a Laerte por que você indicou essa série para a galera. Antes a gente mostrava o trailer, sabe, Laerte? Mas o do YouTube prejudica tanto os canais pequenos que eles tiram do ar simplesmente a live por conta da série, que o trailer seria de divulgação, né? Eu não entendo isso, mas enfim. Bom, enfim. Podemos simular um trailer de uma série portuguesa feita na Netflix. Bom, o que me atraiu em primeiro lugar foi isso, ver a língua portuguesa com esse sotaque lusitano, que eu imitei mal aqui, numa história que é uma história política, se passa nos anos 70, ainda no final do Salazarismo, o Salazar vivo ainda, aliás, ele fica doente num dos capítulos lá, e eu achei isso uma coisa muito inédita, e eu comecei a assistir movida por essa curiosidade, e a série é muito boa, é impressionante, a gente vai se... Existe uma técnica narrativa de séries, assim, que eu acho que é meio comum de quase toda série boa e profissional. Essa, em especial, eu acho muito boa porque nos diz respeito também. Anos 70, Partido Comunista, a PIDE, americanos e russos ali se digladiando, né, nos bastidores, comunicações em desenvolvimento. A história se passa numa rádio que transmite para a cortina de ferro. Então, e eu acho que, não sei, isso me puxou muito da minha memória dos anos 70 no Brasil também. Então... Massa. A minha amiga Andréa Glória, que está aqui no chat falando que é charada a série, está falando, quero ver, ô Glória! É muito legal. E tem outra coisa também, que nessa época estava se dando as guerras coloniais de Portugal. Portugal estava sendo expulsa da África, né? As guerras de independência em Angola, Moçambique, Guiné, estavam acontecendo e estouraram justamente nessa época. E tem a ver também com a derrubada do salazarismo, do Abril em Portugal. É isso aí. A Yara Vidal está falando que se vale alguma coisa, ela me ama, para dizer que todo mundo me odeia, se ela me ama. Obrigada, Yara. O pessoal adorou a expressão piaba no lodo. A Cassandra disse que vai adotar piada do lobo. E todo mundo está aqui achando... Gabriel Carquejo falou, os cortes da Laerte vão servir para ela sair cortando geral. Está dando risada aqui do seu medo. A Veranize Ferreira concorda com você, dizendo que a ideia de Bolsonaro é matar o povo e não armá-lo.
O Alexandre Cardoso fala que está com 50 anos e convive com jovens de 15 a 18, ele é professor do ensino médio, e acho que nós temos que interagir com as novas gerações, às vezes guiar e às vezes seguir. Você sabe, Alexandre, que eu aprendo muito, muito, muito com as meninas mais novas, sabia? É incrível, eu aprendo muito mais com elas do que provavelmente elas comigo, porque na minha geração, Laerte, a coisa do assédio era tão normalizado que a gente nem sabia que era assédio. As meninas hoje em dia sabem muito bem e me ensinam a ver quando é assédio e quando não é. É muito legal isso. Eu também acho. Acho muito legal. É um tipo de olhar que a gente não tinha nem condição de ter, né? Não, imagina nas redações, as cantadas, os assédios que a gente sofria, a gente não sabia nem que isso era assédio, a gente se livrava do cara da melhor forma possível, né? Mas eu estava, inclusive, na posição de homem naquela época e praticava esse assédio. E para mim era uma coisa normal, algo que os homens fazem. Exato, era normalizado completamente. Até que eu tomei uns bons esculachos, assim, e caí em cima. Uma vez uma menina, depois de uma chegada dessa mesmo, de galã, assim, que eu fiz, ela falou assim, o que você está fazendo? Você não é assim. Eu fiquei tão bestificada com aquilo, falei, pô, eu não sou mesmo. O que eu estou fazendo, né? Tem certas intervenções, certas falas e certas coisas que tem esse potencial transformador. Eu não passei a ser outra pessoa depois disso, mas aquilo ficou ali germinando. Sim. A outra dica da Laerte é uma ação entre amigos, digamos assim, que é o livro do filho dela, que é um desenhistaço, Rafael Coutinho, O Beijo Adolescente, que são três números, na verdade, são 3 livros da Todavia, né? 3 graphic novels da Todavia, e se chama O Beijo Adolescente. Aí eu queria te perguntar, ele aprendeu a desenhar, você ensinou, ele ficava te observando, como foi isso? Eu não. Eu só fiquei olhando e falando, nossa, como é que esse cara aprendeu isso? Porque ensinar a desenhar também é uma coisa... A gente tem muito de autodidata mesmo. Quem que me ensinou a desenhar? Não sei, eu fui chupando. Eu certamente aprendi imitando a coisa. Agora, o Rafael também aprendeu dessa forma, assim, elegendo modelos e procurando se aproximar e aprender com esses modelos. Se eu fui modelo para o desenvolvimento dele, está muito bem escondido, porque ele foi para uma linha totalmente, uma narrativa dramática muito diferente e muito pessoal. O traço lembra um pouco o seu. É? Achei. Sei lá. Obrigado. Eu considero isso um elogio. Aí queria te aproveitar só para emendar. Você teve um grande ídolo nos quadrinhos que te inspirou? Nossa, tive muitos, até agora eu tenho. Você quer saber assim em que época? No início? No início, bem no iniciozinho, assim, tipo, eu me lembro do Angeli, que tinha um fetiche pelo Crumb, fortíssimo, né? Ele adorava. Foi uma influência muito forte. No início da vida profissional, assim. Isso. Eu tinha muito Fortuna. Fortuna sempre foi uma referência fortíssima para mim. Eu sempre... Fortuna Ziraldo, sabe? Eu aprendi muito com o pessoal do Pasquim. Fortuna Ziraldo, mais perto, com o Enfio logo em seguida. O Enfio veio para São Paulo e trabalhamos juntos, na imprensa sindical e tudo. Jaguar, que fez 90 anos agora. Parabéns, Jaguar. E daí tinha o pessoal da França, que eu gostava muito também, da Araquiri, do Charlie Hebdo, Wolinski principalmente. Tinha o underground americano, que o Angeli se inspirou e eu também. E tinha o Kino. O Kino era uma espécie de quarta perna
dessa mesa, assim. O Quino sozinho era uma influência definitiva para mim. Eu olhei a Mafalda pela primeira vez, acho que era anos 60 ainda, final dos anos 60. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso aqui. É muito bom. E é interessante que vocês acabam tendo uma trajetória parecida, né? Porque o Quino também abandona o personagem e passa a fazer outros desenhos maravilhosos, aliás, de crônicas, né? Eu acho que vocês se encontram nesse aspecto. Mais uma vez, muito obrigado uma pessoa como o Quino, que é uma referência mundial, assim, eu acho. Era um Deus nos acuda. Era assim, você sabe que eu entrevistei ele uma vez e eu perguntei para ele assim, você é de esquerda ou de direita, Quino? Ele falou, de que lado bate o coração? Eu achei tão lindo, achei demais. Laerte, foi um prazer enorme falar com você, ainda que separada aqui por essa tela. Espero que isso se torne uma hora presencial. E um grande beijo. Muito obrigada por ter aceitado o convite de última hora e bom final de semana. Para você também, Sinara. Fico muito feliz por você ter me convidado e de eu estar aqui também na Fórum, que é um canal que eu super aprecio. Opa, que bom. Bom beijo, querida. Tchau.